Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo sobre teologia. Mas esta primeira parte estamos a falar sobre quem é Deus. Quem é Deus? Já falamos na nossa primeira lição sobre a existência de Deus. A Bíblia apresenta Deus como um ser eterno que existiu antes da nossa criação, também é ser eterno. Também falamos com a nossa última lição sobre Deus sendo Trindade. Não vai achar a palavra Trindade na Bíblia, mas vai achar Deus apresentados em três maneiras: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O meu corpo tem três partes. Pode ser a minha alma, que pode combinar com Deus Pai. Não é visto. Também o Espírito não é visto, mas isto vai combinar com o Espírito Santo. O meu corpo vai combinar com Jesus Cristo, manifestado em carne. Deus manifestado em carne. Mas Deus é um Deus, não mais do que um Deus, mas com três partes: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Também eu sou um ser, três partes. Deus criou Adão na imagem dele. Adão perdeu a imagem de Deus por pecar, mas também ele guardou esta possibilidade de reconhecer a diferença entre bem e mal. Mas também nós continuamos. Somos criados na imagem de Adão, com natureza pecaminosa, mas também retemos estes assuntos. Adão foi criado diferente do que outros animais. Inteligência para comunicar com Deus, para entender quem é Deus, por acreditar nele, sem pecar e procurar o nosso próprio caminho. Então, mas vamos continuar com o nosso estudo sobre Deus. Hoje vamos falar sobre os atributos de Deus, ou pode ser características de Deus. Vamos ler na página 6 do nosso livro os atributos de Deus. Um homem chamado Woodbridge disse: quem entender a Trindade completamente vai perder a mente dele. É complicado este assunto de três partes, mas um Deus. Mas do outro lado ele disse: mas quem que recusa a Trindade vai perder a alma dele. Então, simplesmente devemos entender que não vamos entender este assunto da Trindade perfeitamente. Algumas vezes é necessário só aceitar o que a Bíblia diz, não mudando a Bíblia, mas procurando entender mais de Deus. Deus não está a apresentar-se a mim da maneira que é sempre clara. Algumas vezes Ele vai forçar-me a procurar, pensar um pouco. Quem é este Deus? Estudar um pouco, para confiar na palavra dele, para aprender esta palavra dele. Realmente para saber quem é Deus. Ele deu-nos a palavra para conhecer-lhe. Então, é a minha obrigação. Vou continuar. É difícil entender como a Trindade existe, mas tem três partes que nunca são os mesmos e sempre são iguais. As partes da Trindade são iguais com distinções separadas. Mas Marco está a confundir-me mais. O que está a dizer? Mas vamos ler um pouco. Por exemplo, este assunto de ver Deus. Vamos ler João capítulo 1. João capítulo 1, quero ler versículo 18. Deus é um ser maravilhoso. Realmente, Ele tem amor perfeito, justiça perfeita. Então, mas simplesmente é necessário procurar entender este ser. João capítulo 1, 18, Jesus disse: Deus nunca foi, João escrito, desculpa, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no céu do Pai
esse o liberou. Mas Deus nunca foi visto por alguém. Então, mas vamos ler João capítulo 14. João capítulo 14 e versículo 9. Jesus está a falar com Filipe e disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como diz isto, mostra-nos o Pai. Então, mas Jesus disse: quem está a ver mim, está a ver o Pai. Mas é possível? Ele disse em João capítulo 1, Deus nunca foi visto de alguém. Então, o que está a acontecer aqui? Mas vamos continuar por ler. Hein? A Bíblia diz, não a Bíblia, este é o nosso livro. Deus nunca foi visto por alguém, mas vamos ler também João 14, versículo 9, já lemos. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse também que eu e o Pai somos um. Mas vou dizer isto. Jesus apresentou-se como Deus em carne, mas de uma capacidade limitada. Ele não apresentou-se como Deus em toda a glória. Lembra-te de Moisés no Velho Testamento? Ele pediu a Deus para o ver. Então Deus disse mais: vou colocar-te aqui na rocha, vou passar, mas vai ver a minha parte exterior. Ele disse: não vai ver a minha glória. Não é possível nenhum homem viu a Deus na glória completa dele. Não é possível, homem. Penso que nesta carne, também sangue, para ver Jesus desta maneira. Mas ele disse em João capítulo 10, versículo 30, que eu e o Pai somos um. Mas também em Mateus capítulo 26, no jardim, ele estava a orar ao Pai. Obedecendo, submetendo-se ao Pai. Mas como é possível, Marco? Está a confundir-me. Mas, cuidado. Porque a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Mas, temos ensinamentos falsos hoje no nosso dia. E a pessoa tem dificuldade em acreditar nisto. Mas, por negar isto, não está a negar a autoridade da Bíblia. Simplesmente, o entendimento de que ela duvidor é fraco. O mesmo com o enfermo. Outros querem negar isto. A Bíblia é muito clara. Vamos estudar mais sobre isto. Então, simplesmente quero te entender estes assuntos. É difícil entender, mas não está negado o facto que a Bíblia diz Jesus é Deus. Eu posso entrar e mudar a minha Bíblia para dizer Jesus é um Deus, mas isso não é o que a Bíblia diz. Um bolseiro não mudou aquele versículo. Um duvidor mudou aquele versículo. É com isto também, exatamente. Vou continuar por ler. Nenhum homem não viu o Pai, ou Deus, na sua glória inteira. Já falei sobre isto. O Pai e o Filho eram um espiritualmente, mas não fisicamente, porque Jesus estava aqui na carne. Mas Jesus Cristo foi manifestado no corpo. A manifestação de Cristo no corpo foi uma manifestação parcial de Deus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, e vou ler versículo 4. A Bíblia diz: nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus Cristo é chamado a imagem de Deus. Já estudamos que Adão foi criado na imagem de Deus. Então Adão, na criação, ele era uma representação de Deus. Cristo mesmo. Por dizer isto, estou a dizer que
Deus manifestado em carne, Jesus apareceu aqui com limitação. Não Deus na sua glória. Não. Isso não é complicado, hein? Colossenses capítulo 2, vamos ler. Colossenses capítulo 2, vou ler versículo 9 e a Bíblia diz: porque nele habita corporalmente, toda a plenitude da divindade. Deus manifestado em carne. A divindade em carne. Hein? É como isto, é simples. Não vai entender tudo, mas Deus manifestou-se em carne. Ou pode ser, Deus se manifestou em carne. Ok. Deus tem características que mostram-nos a personalidade dele. Ele é mais do que uma força. Por exemplo, vamos ler Gênesis capítulo 6. Outros querem dizer mais, Deus é uma força, ou o Espírito Santo é força também. Ouvi isto algumas vezes. Gênesis capítulo 6, vamos ler versículos 5 e 6. A Bíblia diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas ele está a entender e reconhecer a fraqueza do homem. Versículo 7, vamos ler também versículo... desculpa. Penso que li... Não, 5, vou ler novamente. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ele ficou com grande tristeza. Como é possível força ter esta emoção de tristeza? Não é possível. Deus tornou-se muito triste por resultado desta maldade de homem. A Bíblia diz, arrependeu-se. Deus arrependeu-se. É possível? Mas ele não arrependeu-se de iniquidade. Não, simplesmente. Esta palavra arrepender tem significado mudança de mente. Só. Mas usamos esta palavra arrependimento quando uma pessoa quer deixar as coisas más e procurar Deus. Mas isso é arrependimento. Arrependimento para Deus. Hein? Mas, especificamente, esta palavra tem significado mudança de mente. Então, mas realmente, Deus arrependeu-se que Ele criou o homem por causa da maldade do homem. Uma força não pode fazer isto. É uma prova que Deus é mais do que uma força. Ele ouve as nossas orações. Ele comunica conosco pelas palavras. Por ser falado no início, mas agora escritas na Bíblia. Temos estas palavras agora. Temos responsabilidade. Sim. É como isto. Então, mas Deus tem dois tipos de atributos ou das características, por ser, depende, comunicáveis e incomunicáveis. O homem não pode entrar atributos, não pode entender atributos incomunicáveis. Mas é possível entender atributos comunicáveis. Mas, então vamos considerar o que são estes atributos de Deus. Vamos considerar primeiramente estes atributos incomunicáveis. O homem não pode entender estes atributos, porque eles pertencem a Deus só. Deus só. Então, o primeiro destes é a eternidade. Eu não sou eterno. Eu vou morrer. Isso não é Deus. Deus é ser eterno. De eternidade para eternidade, Deus existe. Vamos considerar 2 Coríntios, capítulo 4, novamente.
2 Coríntios, capítulo 4, vou ler o versículo 18. A Bíblia diz: Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Estas coisas espirituais, a Bíblia diz, são eternas, para sempre. Estas coisas físicas, não. Do respeito do meu corpo, vai tornar-se ao pó, vai ser ressuscitado também. Novo corpo espiritual. Mas agora eu tenho este corpo carnal, físico. Mas vamos ler também Isaías, capítulo 57. Isaías 57, e vou ler o versículo 15. A Bíblia diz: Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo habita na eternidade, está a ver? E cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e habitado de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A Bíblia diz: Ele habita na eternidade. Deus sempre existiu, também existirá. Ok? Então, mas isso é um atributo incomunicável. Não é possível me ser eterno, mas eu tenho a vida eterna. Mas eu não existe desde a eternidade. Não, isso pertence a Deus. Não só isto, Ele é imutável. Mas vou ler um pouco. Sem o mandamento do contrário, Deus tem capacidade de mudar a mente dele. Deus não violará o mandamento que Ele já fez. Então, mas por criar o homem, Ele não fez nada mal. Ele arrependeu-se que Ele mudou o homem. Mas é impossível Deus mudar a mente dele desta maneira. Mas as características dele, os pensamentos dele, sempre são o mesmo. Ele é Deus justo, Deus de amor. Então, mas vamos ler um pouco sobre isto. Deus não violará o mandamento que Ele já fez. Vamos ler Malaquias capítulo 3, por exemplo. Malaquias capítulo 3, vou ler versículo 6. A Bíblia diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, mas Ele não muda. Ele vai cumprir o que Ele quer fazer. Ele não muda. Também vamos ler Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. As características dele sempre são as mesmas. Tiago, capítulo 1. Ele podia arrepender-se por não violar uma coisa que ele já estabeleceu. Mas Ele não destruiu o homem, vou dizer isto também. Mas arrependeu-se que Ele fez o homem. Tiago, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não há mudança com Ele. Isso é muito bom, porque este mundo está a mudar, há fraquezas, tempos difíceis, tribulações, mas Deus sempre é o mesmo, sempre é firme. Eu posso falar com Deus. Por me falar com Ele ontem, não vou achar coisa diferente do que ontem, hoje. Não, Ele não vai mudar a mente dele. É muito firme. Então, a ser que precisa de mudar a vida, o comportamento dele, é mim, é Marco, não Deus.
Não é necessário Deus mudar. Ele é o mesmo. Ele não muda, a Bíblia diz. Então, isso é o significado desta palavra imutável. Ele não muda. Então, ele é eterno, ele não muda. Também, ele é omnipotente. Ou pode ser, ele tem onipotência. Onipotência que significa ter poder absoluto. Para ser Deus, deve ter este poder. Ele tem poder para criar. Vamos ler João, capítulo 26. Como este poder é manifestado, mas é manifestado com criação. João, capítulo 26, versículo 7, a Bíblia diz: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Ele suspendeu esta terra sobre nada, a Bíblia diz. Mas ele tem este poder. Deus pode fazer isto. Devemos reconhecer o homem muito pequeno por fazer comparação. É necessário entender isto. Só é Deus, é o Criador. Vamos ler Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Vou ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ele falou conosco como Deus manifestava em carne o Filho dele, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Mas Ele está a controlar tudo, Ele está a sustentar tudo pela palavra dele. Por Ele falar uma coisa, vai ficar. Por Ele quer destruir uma coisa, pode falar. Ele tem este poder para sustentar toda a terra, todo o universo, pela palavra dele. Isso é grande poder, não? É o poder de Deus. Omnipotência. Omnipotência. Vamos ler Isaías 45. Isaías 45. E vou ler versículo 7. A Bíblia diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ele tem poder. Lembra-te, falamos sobre a existência de Deus. Ele criou coisas de vida para vida. Então, mas não é necessário ter vida sem receber esta vida de Deus. Ele criou tudo que tem vida. Ok? Então, mas ele não vai fazer nada contrário à índole ou por ser natureza dele. Não vai enviar um pecador que é salvo para o inferno. Ele não muda, também ele tem poder para guardar aquela pessoa. O amor dele é perfeito, mas a santidade dele e a justiça dele não forçará um pecador para ser salvo, nem para acreditar nele. Então, mas ele tem amor perfeito, mas ele não vai receber o homem sem, por ser, acalmar a ira dele. Como é possível? Confiar no Filho dele. É isto só. Então, ele tem este poder, mas ele é paciente. Eu esperei, depois de ouvir o Evangelho, eu esperei 2 anos antes de receber Cristo. Mas Deus, eu não mereço nada. Mas Deus foi muito paciente comigo para dar-me perdão, misericórdia, depois de mim esperar 2 anos. Tem muito tempo. Ele também é omnisciente.
Omnisciência, ele tem todo o entendimento. Mas o que, como, quando, onde, quem e porquê, Deus sabe tudo disto. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 16. Vou ler versículo 9. A Bíblia diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, os olhos do Senhor, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Mas os olhos dele, ele quer demonstrar o poder dele para ajudar outro. A Bíblia diz que os olhos dele estão a andar através de todo o mundo procurando fazer isto. Ele vai parar a tua porta? Não sei. A minha porta. Ele vai parar lá. É a nossa tarefa. Para ganhar os olhos de Deus. Para ganhar um pouco a atenção dele. Para dar-nos ajuda. É isto. Devemos procurar Deus. Devemos procurar Deus. Vamos ler também. João, capítulo 42. João, capítulo 42. Vou ler versículo 1 e 2, a Bíblia diz: então respondeu João ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que ninguém dos teus propósitos, ou pode ser também pensamentos, pode ser impedido. Então, mas ele tem onipotência, mas ele tem onisciência também. Como é possível entender a mente de Deus? Vou dizer isto, não vamos entender a mente de Deus completamente. Não vamos, este lado do céu. Também pode ser outro lado. Mas, podemos procurar entender a mente dele pela palavra dele. Isso é uma das razões que ele deu-nos esta palavra. Ele quer conhecer-nos, também nós conhecer a Ele. Então, mas vamos ler Hebreus capítulo 4 também, onisciência. Ele sabe tudo. Vamos ler Hebreus capítulo 4 e vou ler versículo 12 e 13. A Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta palavra tem este poder. 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que quem temos de tratar. Então, mas todas as criaturas são conhecidas de Deus. Ele sabe o teu coração, o meu pensamento. Ele sabe. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus omnisciente. Também omnipresença, que significa estar presente em todos os lugares. Os estudantes de teologia usam a palavra imenso para isto descrever. Mas vamos ler, por exemplo, 1 Reis capítulo 8. 1 Reis capítulo 8, e vou ler versículo 27. A Bíblia diz: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus, este terceiro lugar dele, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Mas esta casa aqui na terra, mas também ele está no terceiro céu. Ele é omnipresente em todos os lugares. É Deus. Vamos ler também Isaías capítulo 61. Desculpe, 66, versículo 1.
Isaías capítulo 66 e versículo 1, a Bíblia diz, Deus está a falar, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? É possível me edificar homem, edificar casa para Deus habitar? Não. Mas Davi queria fazer isto. Com grande desejo do coração dele, ele procurou isto. Mas Deus Pai negou isto porque Davi era homem de guerra, mas ele permitiu Salomão. Mas a presença de Deus entrou naquele templo da mesma maneira em que a presença de Deus entrou no tabernáculo no deserto. Mas isso não é... um homem não está a capturar esta presença de Deus. Ele é muito maior do que estes templos feitos de homem. Como é possível homem construir Deus uma casa? Mas não vamos alcançar isto, mas vou dizer isto. O lugar em que ele quer habitar é o templo do teu corpo. A Bíblia diz que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Ele quer habitar em ti, ele quer controlar-te pelo amor. Pelo amor, é isto. Ok, vamos ler também Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E vou ler o versículo 34 e 35. A Bíblia diz, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Mas ele diz para não jurar, jureis. Ele disse, não jureis. Ele disse, céu é o trono dele. Também, esta terra pequena só é escabelo de seus pés. Deus é muito grande, é? Mas ele tem omnipresença. Presença. Ele está em todos os lugares, Vamos continuar na página 7. Os atributos comunicáveis. Lembra-te, estes outros atributos eram atributos incomunicáveis. Por ser eterno, eternidade imutável. Homem muda, mas não Deus. Omnipotência, ele tem todo o poder. Omnisciência, todo o entendimento, toda ciência, por ser. Também omnipresença. Ele está em todos os lugares. Não é possível homem ser como isso. Eu sou limitado. Mas eu posso alcançar estes outros atributos comunicáveis. É como isto. Vamos ler alguns destes. O primeiro é santidade. Vou ler um pouco. Nós somos pecadores. É fácil você perceber que pecado traz problemas. Veja ao hospital, à prisão ou aos divórcios. Um homem honesto sabe reconhecer que problemas são o resultado do pecado. Mas Deus quer-nos ser como Ele. Ele quer-nos ser santo. Sim, há pecado neste mundo. Mas não está a forçar-me a pecar. Eu tenho livre vontade. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1 e vou ler versículo 16. A Bíblia diz, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Deus é santo, Ele quer nos ser santo também. Como é possível ser santo? É necessário me matar aquele velho homem e viver para glorificar e honrar Cristo. Devo procurar com todo o meu coração, mas por dizer isto, estou a reconhecer a dificuldade disto. O homem não vai ver perfeito, não vai viver perfeitamente, mas isso é o que Deus quer. Devemos procurar isto
com motivo de amor, para demonstrar nossa apreciação do que foi feito na cruz no nosso lugar. É isto. Vamos ler Isaías também, Isaías capítulo 6. Isaías está a ver visão do Senhor. O que ele respondeu? E clamavam uns aos outros, dizendo lá no céu, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas pensa que ele não disse isso. Santo, 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 eles clamaram lá no céu. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Mas muitos não estão a glorificar Deus aqui na terra. Mas por observar a maneira este mundo, esta terra foi criada, é mais fácil reconhecer e honrar Deus. Este mundo é cheio de glória de Deus pela criação. Sim. Pode considerar homem, se tem dúvida. Hein? Este corpo muito complexo. Hein? Eu tenho 2 olhos. Hein? Eu não sou cego. Mas alguns homens são cegos. Mas outros podem ver, mas ver cores diferentes. Ou pode ser cego para reconhecer cores diferentes. Mas não eu. Eu posso reconhecer cores diferentes. Eu posso ver coisas com estes olhos. Como é possível? Isto aconteceu por acidente? Tenho Criador inteligente que fez-me com esta capacidade. Então, mas Ele é santo. Ele é santo. Ele quer me ser santo também. É possível me ser santo. Eu sou pecador, mas por me reconhecer quem é Deus, Ele ama-me, posso negar Marco para honrar Cristo como a minha vida. Não só isto, mas também Ele é justo. Então, mas gostamos muito de pensar sobre este amor de Deus. Mas não achamos muitas pessoas falando sobre esta justiça de Deus. Vou ler. Todas as justiças do homem perdido sem Cristo não têm valor. Vamos ler Isaías, capítulo 64. Isaías 64, e vou ler versículo 6. A Bíblia diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas trapo de imundícia, a minha justiça. Eu sou como folha que pode parecer muito bonito hoje, mas amanhã vai morrer. Eu vou morrer. Homem está a procurar maneira para estender a vida física do homem. Não estou a negar isto, não há problema com isto, é bom. Mas muitas pessoas estão a procurar cura aqui, também outra maneira para deixar as dificuldades desta vida, mas não é possível no fim escapar a morte. Vamos morrer porque somos pecadores. Mas eu posso ter vitória sobre esta morte através de Cristo. Mas Deus é necessário Ele julgar o meu pecado. Não vou escapar este julgamento. O preço do pecado é a morte. Sim, Deus tem amor. Ele morreu por mim. Ele quer me ser salvo. Ele quer dar a minha vida eterna para ficar com Ele. Mas Ele tem ira contra o meu pecado. Onde é esta ira de Deus contra o pecado de Marco? Esta ira dele veio sobre Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu sou devedor. Ele não vai forçar-me, mas eu quero servir Deus. Ele fez tudo por mim. Eu vou entrar lá no céu com justiça perfeita, justiça de Deus. Mas Deus requer pagamento.
Ele é justo. O pagamento foi feito por Cristo. O meu pagamento foi feito dele. Deus não fez mal, mas homem. Com a sua salvação, você tem capacidade de submeter-se à vontade de Deus e viver a vida com justiça. Vamos ler Esdras, capítulo 9. Estas pessoas, este remanescente que voltou de catividade. Vamos ler Esdras, capítulo 9, versículo 15. A Bíblia diz: Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, a nossa culpa, porque ninguém aqui possa estar na tua presença por causa disto. Mas não é possível me entrar na presença dele sozinho. Mas com Cristo perfeito, é possível. É possível. Vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: Aquele Cristo que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele tornou-se como pecador, recebendo o meu julgamento, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus, justiça perfeita por causa de Cristo. Vamos ler também Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4. A Bíblia diz: Porquanto, não conhecendo Israel a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, justiça fraca, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu tenho esta justiça de Deus por acreditar nele. Israel faltou, eles perderam porque eles tentaram ganhar a justiça de Deus por observar a lei. Os 10 mandamentos também, outra lei de Moisés. Não é possível, homem, mas o único homem que cumpriu aquela lei é Cristo, é Jesus Cristo. Vamos ler também Romanos capítulo 8, versículo 10. Por causa disto, devo procurar viver bem. Hein? Romanos capítulo 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É a minha oportunidade. Agradar Cristo com esta vida. Temos uma vida aqui para viver e honrar Cristo. Devemos viver com toda a nossa força. Vamos ler também Romanos capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz: Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deus, usa os meus olhos para glorificar-te, por favor. Usa os meus ouvidos para glorificar-te. As minhas mãos, as minhas pés, as minhas pernas, todo o meu corpo. Usa-me, Deus, para glorificar-te. É triste, muitas pessoas procuram preservar o corpo temporal delas, mas perdem realmente pensar sobre a existência eterna delas. É isto. Vamos ler também, neste mesmo capítulo, Romanos capítulo 6, versículo 18 a 20, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Por quê? Porque este Marco foi mal, por mim confiar em Cristo, matei Marco. Mas Marco quer ressuscitar, 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que
assim como apresentastes os vossos membros para serviram à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora o vosso membro para servirão à justiça, para santificação, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Porque eu estava a viver abaixo da morte e do pecado, mas não agora. Agora estou abaixo da vida, abaixo de Cristo, estou em Cristo. Então, a minha obrigação agora é viver com justiça na minha vida. Isto é o que Deus quer. É um atributo dele, mas eu posso alcançar, ter este atributo também. Não só isto. A linha C, na página número 7, misericórdia. Misericórdia, vou ler também. Deus tem misericórdia. Salmo 103, versículo 8, também 86, versículo 15. Devemos ter também misericórdia, Colossenses capítulo 3. Vamos ler Salmo capítulo 103. Hein? Salmo 103. E vou ler versículo 8. A Bíblia diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Mas estamos a entender, ele tem misericórdia. Mas eu devo ter também. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 12. Reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, vou dizer isto. Ele deu-me misericórdia, eu sou obrigado a demonstrar misericórdia aos outros, porque já recebi misericórdia. Mas vou dizer uma coisa mais importante. Deus pode dar-me misericórdia, mas isso não é o mesmo de salvação. Por quê? Porque salvação requer pagamento. Deus pode dizer, Marco, vou perdoar-te. Mas a justiça de Deus está a ficar atrás. Por exemplo, está a ficar falando, não, mas Deus, tu é muito honroso para dar misericórdia, mas Deus, a tua justiça manda pagamento do pecado de Marco. Ele pode dar-me misericórdia, mas pagamento é requerido. O policial do pecado é morto. Ele é Deus perfeito. Deus com justiça perfeita. É necessário ele ter pagamento dos meus pecados, que é morte. Mas este morte é de Cristo. Vamos ler Números capítulo 14. Hein? Números capítulo 14. Vou ler versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, sim, que o culpado não tem por inocente. Ele vai mandar pagamento. Lembra-te, no Velho Testamento, eles demonstraram fidelidade a Deus por trazer estas ofertas de animais. Mas o sangue daquele animal não podia tirar o meu sangue. Por obedecer, Deus deu-lhe perdão, mas ainda ficou esperando o pagamento, que veio com este sangue derramado na cruz de Jesus. É o meu pagamento. É o pagamento daqueles que eram fiéis abaixo daquela lei no Velho Testamento. Sim. Eles não entraram na presença de Deus, antes de ter este pagamento de Cristo na cruz. Pecado requer pagamento. É bom ter misericórdia, mas vou ler então. Misericórdia de Deus pode guiar alguém para a salvação, mas
salvação vai determinar se uma pessoa morrer abaixo da misericórdia de Deus ou abaixo da ira dele. Vamos ler Romanos capítulo 9. Vai estar abaixo da misericórdia dele, como a tua morte, ou vai estar abaixo da ira dele. Depende do que está a fazer com Jesus Cristo. É salvo ou não. Romanos capítulo 9, vou ler versículo 23 e 24. A Bíblia diz: para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia. Que para a glória que já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele deu-nos esta misericórdia por vir a Cristo. É possível ter misericórdia, mas misericórdia sozinho não é pagamento. Por ser salvo, eu vou receber também aquela misericórdia. Vamos ler também João capítulo 3. João capítulo 3, vou ler versículo 36, a Bíblia diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ele está no Filho dele. Por mim ter o Filho, quem tem o Filho tem a vida. Mas por mim não ter o Filho, quem não tem o Filho não tem a vida. É isto. Vamos ler também Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vou ler versículo 29. A Bíblia diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Muitos gostam de pensar sobre este amor de Deus, que é muito grande. É muito bonito este amor de Deus. Eu quero este amor de Deus. Devo reconhecer também a ira de Deus. Ele é fogo consumidor. Mas a minha obra, desde a salvação, vai ser julgado pelo fogo também. Ele vai consumir tudo que não foi feito para glorificar dele, para a glória dele. Mas eu devo procurar agradar a Deus com fé simples, com a minha vida. Ok? Estes atributos, é possível me ter santidade. É possível me ser justo. É possível me demonstrar misericórdia, como Deus deu a mim em Cristo. Vamos continuar mais para falar sobre estes atributos comunicáveis na nossa próxima vez. Mas até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.